Bem, continuando, eu vou fazer a questão 4C, tá bom? Deixa eu começar aqui na 4C. O que é a 4C? Ele quer, na verdade, saber agora qual é o calor latente de solidificação. Aí eu vou desenhar de novo o gráfico para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Vou desenhar daquele jeito, né? Então, olha só, novamente, vocês já estão mais espertos agora? Porque já viram desenhar isso 200 vezes errado, né? Mas mantém. Qual é a parte que vai mostrar pra gente? Essa parte aí, ó. É esse trecho aí. É nesse trecho que eu vou calcular o calor latente de solidificação, que é o quê? A temperatura é constante, tá bom? E está passando do estado líquido para o estado sólido. Então começa com o quê? A temperatura constante, não entra temperatura na fórmula. Se não entra temperatura, qual é a fórmula? Ó, de 1400 a 2100. Porque como a temperatura é constante, ela não entra na fórmula, não pode entrar na fórmula. Não tem variação de temperatura. Vou usar então o quê? Q é igual a M vezes L. Qual é a quantidade de calorias que ele perdeu? 1400 para 2100? Ele perdeu, na verdade, 700 calorias, né? Porque de 1400 para 2600. Ó, quer ver, ó? Não são 600, né? É M igual a M vezes L. Vou mostrar para você, ó. 80, que é a massa, vezes L, tá? Só que não são 600, né, gente? Tem uma hora aí, ó, que a gente já percebe o erro, ó. 1400 para 2000 dá 600. Só que é 2100. Então é o que, na verdade? 700, tá? Como esse 80 está multiplicando o L, o que eu vou fazer com esse 80? Eu vou passar esse 80 para o outro lado, dividindo. Vai ficar 700 dividido por 80. E isso vai dar quanto? Ó, corta o 0 com 0, 70 por 80, vamos fazer a continha. 70 por 80, por 8, né? Que na verdade já cortei um 0. 7 por 8 dá quanto? 8 vezes 8, 64. Para chegar a 70, sobram 6. 6, bota uma vírgula e o 0. 60 por 80 dá quanto? 7. 7 vezes 8, 56. Para 64, sobra 4, né? Bota mais um 0, olha que bonito. 75 vezes 8, 40, 0. Então, o calor latente é quanto? 0,85 calorias por grama. Aí você vai dizer assim para mim, como é que você sabe que é caloria por grama? A própria fórmula te dá uma cola, ó, M vezes Q igual a M vezes L. Qual é a unidade de Q? Caloria. E do M? Grama. E o grama não está multiplicando L? Passa o grama para baixo. Vai ficar então o quê? Caloria por grama é a unidade do L, tá? 4C já foi. Agora vamos fazer o quê? A 4D. Vou desenhar de novo o gráfico para vocês, tá? E ele vai pedir agora, na 4D, qual é o calor específico na fase sólida. De novo, ó, quando é constante, está passando do líquido para o sólido. Aí, quando chega no 2100 até 2900, ele está na... Que fase ele está aí? Só sólido. Aí só tem sólido, tá? Não pode esquecer disso, não. Então, ele recebeu, ó, recebeu quanto? Ele foi de 30 graus para quantos graus? Não pode confundir, gente, o eixo da caloria com o eixo da temperatura, tá? Ele, ó, 2.900 menos 2.100. Quantas calorias ele perdeu? 800. 800 calorias. Na verdade, tem que ser negativo isso aí, tá bom? Essa quantidade tem que ser negativa. Mas aí, eu não posso usar que é M vezes L. Por quê? Porque eu estou na fase sólida e quero calor específico. Então, eu vou usar qual macete, tá bom? Então, vai ficar menos 800. Por que menos 800? Por que eu coloquei menos 800? Porque o gráfico está dizendo que é de resfriamento. A massa é 80, calor específico eu não sei, que é o que eu quero. E qual é a variação de temperatura? Aí o bicho pega. Qual é a temperatura final? Qual é a temperatura final que a gente está analisando no gráfico? Menos 20. Então, a temperatura final é menos 20. Então, vai ficar menos 20
que é a temperatura final, mas a temperatura inicial, certo? Deixa eu dar uma cortada nesse zero aqui logo, para ficar aqui, ó, menos 80 é igual a 8 vezes C, e aqui vai ficar o quê? Menos 20 menos a inicial. Quem é a inicial? Mais 30. Então vai ficar menos 30. Botei no parênteses para você entender que às vezes esse 30 pode ser negativo também. Vai ficar menos menos, vai dar mais, tá? Então, menos 20 menos 30 vai dar menos 50. Ó, vai ficar menos 80 é igual a 8 vezes calor específico, vezes o quê? Menos 50. E agora? Vou fazer essa continha, né? Que vocês gostam de fazer essa continha primeiro. Quanto que dá 8 vezes 50, né? 5 vezes 8, 40, né? Então vai ficar menos 80 é igual a 5 vezes 8, 40, bota mais um zero, porque é 50, não é 5, né? Menos 400C. O que eu faço com esse menos 400? Passo para o outro lado dividindo. Posso passar o sinal? Até pode, não tem problema nenhum não, tá, gente? Vai ficar dividindo menos 80 por menos 400. Divisão de menos com menos dá o quê? Mais. Não pode esquecer, dá mais. Vai ficar menos 80, vai dar mais, né? Vai ficar 80 dividido por, ou 8 dividido por 8 por 40. 8 por 40 dá quanto? Vamos fazer a continha? 8 por 40. Não dá 8 por 40, 0, 0, vírgula. 80 por 40 dá quanto? 2. Show de bola. 40 vezes 2 é 80, para 80 nada. Pronto. Então dá 0,2 o quê? Calorias por grama vezes graus Celsius. Beleza? 4D já foi, graças a Deus. Vamos agora para a questão número 5. Gente, a questão número 5, ela é um pouquinho diferente, porque ela quer transformar água, né, 150 gramas de água, em quê? Em um bloco de gelo. Então, primeiro você vai ter que transformar a água para o gelo, para depois, né, até quando chegar ao 0 graus Celsius, você vai ter que tirar a caloria, tá bom? Para ela passar de 25 graus Celsius para 0. E depois você vai transformá-la toda num bloco de gelo. E para transformar em bloco de gelo essa massa, eu preciso de 2 etapas para fazer isso aí, tá bom? Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês como é que funciona. Ó, eu vou primeiro resfriar a água, né? Vai transformando ela. Depois que eu resfriar a água até 0 graus Celsius, que eu botar ela em 0 graus Celsius, eu vou transformar ela em gelo. Aqui eu resfrio, que eu vou usar que fórmula? QMC ΔT. Quando eu resfrio, depois eu vou transformar em gelo. Para transformar eu tenho que usar o quê? Q é igual a M vezes L, que é a mudança de estado, tá? São 2 etapas, não pode esquecer disso. Primeiro você vai resfriar a água, ou seja, vai tirar a temperatura dela. Depois você vai fazer a mudança de estado. Qual é a fórmula que eu uso? Que é M vezes L. É o que está nessa curva aí, ó. Aqui primeiro, ó, eu vou resfriar. Depois eu vou manter a temperatura constante. Ó, eu resfrio, ó, resfrio. Depois mantenho a temperatura constante, onde eu mudo de estado, tá bom? Igualzinho o gráfico da questão número 4, tá? Vou colocar os dados na fórmula, então. Quais são os dados que eu tenho? Primeiro eu vou resfriar a água. Então, qual é a massa de água que eu tenho? 150 gramas. Qual é o calor específico da água? 1. Qual é a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. É 0 menos 25, porque a final vai ser 0, porque eu estou resfriando. Depois desse valor, eu vou ter que somar com a caloria que eu... As duas vão ser negativas, tá? Porque eu vou tirar a temperatura. Então, eu vou somar depois com a temperatura, com a quantidade de calor que eu tirei para o bloco virar gelo. Então, vai ficar 150 vezes menos 25. E já vai dar negativo, que é o óbvio. Por que é óbvio? Porque eu estou resfriando. Então, eu estou tirando calorias, tá? Isso dá quanto? Isso vai dar menos 3.750 calorias. Para que essas calorias existem?
Por que eu tirei essas calorias? Para resfriar a água. Resfriei. Agora eu vou fazer o quê? Vou transformar a água em gelo. Agora eu vou fazer a mudança de estado. Então eu vou usar lá 150 gramas, né, de água resfriada. Não tem graça nenhuma, mas atim, né? Vezes o calor latente de solidificação. Gente, calor de solidificação e difusão é a mesma coisa, só que o de fusão é positivo e o de solidificação é negativo. Seria legal ter colocado ele negativo aí, tá? Não problema. Mas ele deve ter explicado isso para vocês. Então vai ficar Q é igual a 150 vezes 80. Vou colocar negativo por quê? Porque está solidificando, eu estou tirando temperatura, tá? Estou tirando caloria, tá bom? E aí eu vou multiplicar, fazer 150 vezes 80. Isso vai dar quanto? 12.000. Isso, ó. Botei negativo de propósito agora para você lembrar que a solidificação então tem que ser negativo, tá? Isso vai dar menos 12.000. Ó, os dois são negativos e é óbvio que tem que ser negativo, você não pode dar esse mole. Eles estão sendo resfriados, a água está resfriando e depois está virando gelo, então a temperatura está baixando, estou tirando calorias. E agora eu vou somar. Vai somar por quê? Gente, eles têm os dois sinais iguais. Então vai somar e prevalece o sinal negativo. Vai ficar então, ó, menos 3.750 menos 12.000. Esse sinal separado aí eu vou tirar. Eu vou colocar ele para cá, porque fica mais fácil para você entender. Vai ficar menos e menos, vai somar, porque são sinais iguais, tá? Vai dar 15.750, negativo. Ó, vou apagar aqui. E vai ficar, então, menos 15.750 calorias. É isso que eu vou ter que retirar, tá bom? Para quê? Não botei o sinal de menos, mas tinha que botar aqui, eu tinha que botar um sinal de menos, tá? Faltou um sinal de menos aqui. Então, porque isso não é multiplicação. Multiplicação é que fica menos com menos dá mais. Cuidado, tá? O professor esqueceu de colocar um sinal de menos aqui, ó, bem aqui. Beleza? E é isso, gente. Acabou. Espero ter ajudado. Obrigada.